Boa noite, pessoal. Como vão? Oi, pessoal. Vamos chegando para o culto do Evangelho no lar, junto comigo e com João Pedro. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. 21º culto, hein, pessoal? E como sempre, se vocês puderem dar um retorno do nosso áudio, a gente agradece muito para nós sabermos se vocês estão nos ouvindo bem. Por favor. Boa noite, boa noite. Se vocês puderem já, quem está entrando, quem já entrou, na verdade, dar um retorno do áudio. Boa noite. Boa noite. E agora ninguém disse. Ah, som ótimo. Maravilha, então, gente. Som ótimo, então a gente pode começar. Bom, pessoal, então nós estamos aqui hoje, iniciando finalmente o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós passamos algumas semanas no capítulo 9, mas foi um estudo bem interessante, do qual nós gostamos muito, falamos muito sobre a cólera. E agora nós vamos entrar, para quem está acompanhando, literalmente no capítulo 10, início do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. E a partir de agora nós vamos falar sobre bem-aventurados os que são misericordiosos. Então, para quem está acompanhando aí conosco, nós estamos posicionados assim. Você vai querer dar o recado antes ou depois? Depois. Bom, pessoal, então a gente tem um recado especial para vocês hoje, mas antes, como sempre, a gente vai fazer aqui a prece. Vamos tentar todo mundo, pessoal, mentalizar a imagem de Jesus com muita fé. Se vocês tiverem outro espírito do qual vocês gostam muito, mentalizem. Vamos tentar agora todo mundo ter bastante foco para unir realmente os pensamentos aqui na nossa prece. Vamos lá. Nosso Deus, nosso Pai, de infinitos amor, misericórdia e justiça. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Jesus, nosso divino amigo, nosso Senhor e Salvador, Príncipe da paz, Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado das nossas almas. Maria, nossa Mãe Santíssima, em cujos braços nós temos encontrado muito carinho, amor, abnegação, para nós seguirmos em frente nos nossos dias mais difíceis. E toda espiritualidade amiga que nesta oportunidade nós muito humildemente cumprimentamos o nome do nosso amado e eminente professor Allan Kardec. Hoje nós todos nos reunimos aqui em nome de Jesus, mentalizando a imagem excelsa do nosso Cristo amado, abrindo os nossos corações, prostrando-nos nos nossos joelhos, nós todos dizemos: Deus seja louvado. Nós temos a plena consciência hoje, graças ao Espiritismo, de que nós não entendemos ainda o que é Deus, mas nós sabemos, Jesus, que por teu intermédio nós estamos no caminho para entender o nosso Pai Criador. Nós confiamos em tudo aquilo que o Senhor nos disse e nós estamos aqui reunidos em teu nome, com os nossos corações confiantes de que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Todos os nossos esforços, Jesus, todos eles, são para que nós sejamos capazes de percorrer esse caminho e aproximar o nosso coração do teu coração para um abraço. E esse abraço, nós cremos, Mestre, vai valer a pena de percorrer o caminho estreito, entrar pela porta estreita, quando nós estivermos, Jesus, frente a frente do teu esplendor, da tua magnanimidade, do teu amor, nós saberemos com certeza que tudo valeu a pena. Tudo é por ti, Mestre. Nós rogamos a tua presença aqui nesta noite. Pedimos, Jesus, para que o Senhor esteja conosco e entre nos nossos corações, mudando todas as coisas de acordo com a tua santa vontade. E em mudando tudo dentro de nós, Mestre, que nós sejamos capazes de exprimir na nossa vida diária
o teu santo amor, que nós sejamos cristãos mais eficientes e mais honestos na face dessa terra, Jesus, podendo percorrer um caminho que nos leve ao nosso Pai. Mestre, aproveitando aqui a oportunidade de estarmos reunidos em teu nome, crendo que o Senhor se faz presente, nós pedimos humildemente por todos os nossos irmãos e irmãs que se encontram nos sofrimentos mais atrozes na noite de hoje. Como sempre, Jesus, nós pedimos pelas mães que estão desesperadas pelos seus filhos. Pedimos, Mestre, por todos aqueles tristes por estarem doentes, por os nossos irmãos e irmãs que estão nas ruas ansiosos pelo pão, pela água, pelo agasalho. E sempre, Jesus, por aqueles que, em perdendo as esperanças nos dias do porvir, planejam tirar a própria vida. Que a paz, Mestre, a esperança, o amor, a cura que vem direto do teu coração caiam sobre as nossas cabeças nessa hora, trazendo aos nossos corações a esperança e a certeza de que tudo passa nessa vida e de que só o teu nome é suficientemente poderoso para reinar para todos sempre. Que nessa hora, Jesus, as nossas dores estejam ancoradas na rocha forte que é o teu nome, Jesus Cristo de Nazaré. Traga, Jesus, todo o apoio de que nós precisamos. Ajuda, Mestre, a enxugar as nossas lágrimas, a lidar com as nossas dores, com os nossos temores, com os nossos medos do futuro. Vem em nosso favor, Jesus. Pega nas nossas mãos e nos dá o teu abraço, que é onde nós nos sentimos seguros, Pai, para seguir em frente. Deus sabe, Jesus, que o Senhor é a expressão máxima de segurança que nós temos na face dessa terra. Então, humildemente nós pedimos, esteja conosco, aliviando as nossas dores e nos ajudando a seguir em frente de acordo com aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. É o nosso pedido nessa noite. Nós também, Mestre, humildemente rogamos para que o Senhor abençoe o nosso evangelho, abençoe o nosso estudo, o nosso esforço desta noite, para que as nossas mentes se abram para o santo evangelho segundo o Espiritismo. E, enfim, Mestre, nós rogamos para que nunca nos falte trabalho na tua santa seara cristã e para que nunca nos falte uma atitude mental que nos torne capazes de realizar todo e qualquer trabalho a nós confiado. Nós te amamos muito, Mestre, e sempre dizemos que te amamos muito. E mais uma vez pedimos, sê conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, antes da gente entrar no Evangelho segundo o Espiritismo, que o João Pedro vai começar falando sobre o primeiro item do livro do Evangelho, que tem um título Bem-aventurados os que são misericordiosos, eu quero dar uma notícia que é um convite, ao mesmo tempo, a todos vocês, que este ano, entre os dias 3 e 4 de novembro de 2023, na cidade gaúcha de Torres, lá na praia lá do Nordeste gaúcho, né? Quase na fronteira ali de Santa Catarina, na cidade de Torres, com entrada gratuita, nós teremos o Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier e sua obra. Este é o encontro que nós estamos fazendo já há 16 anos. Portanto, este é o encontro de número 16, com a graça de Deus, né? Cada ano numa cidade diferente, à exceção, claro, da época da pandemia, que fizemos o encontro online. Mas desta vez voltamos ao encontro presencial. Chico Xavier é o tema do encontro, vivenciando, sintonizando, construindo o amor. Este é o tema central que vai nos ocupar ali 2 dias na cidade de Torres, no Rio Grande do Sul. Será realizado lá no auditório da SAPT, tá bem? Como palestrantes, temos nós mesmos, eu e o João Pedro, o nosso amigo Carlos Bacelli de Uberaba,
o nosso amigo John Harley, de Pedro Leopoldo, o nosso amigo Divaldinho Matos, de Votuporanga, São Paulo, o casal, também nosso amigo querido aí do Rio Grande do Sul, Dr. Victório Turcone e doutora Samira Turcone, da Associação Médico Espírita da Serra Gaúcha, de Caxias, Rio Grande do Sul, a nossa querida amiga da cidade de Rio Grande, aí no sul do estado do Rio Grande do Sul, a Carla Fabres. A programação vocês podem encontrar no site, né? Tem toda a programação do dia 3 de novembro, do dia 4 de novembro, o evento, né? Os dados do evento e o local, que é a Associação dos Amigos da Praia de Torres, também conhecida como SAPT. Lembrando mais uma vez, não é necessária inscrição, porque todos os anos os Encontros Nacionais dos Amigos de Chico Xavier e sua obra é realizado gratuitamente para quem quiser comparecer e participar. Maiores informações estão no site amigosdechicoxavier.com.br, tá bem? Mais uma vez, www.amigosdechicoxavier.com.br. Sejam todos muito bem-vindos. Aguardamos vocês em novembro na cidade gaúcha de Torres, Rio Grande do Sul, com a graça de Deus. Olha aí, pessoal, que convite especial, né? Então tá todo mundo convidado, ressaltando aí que é tudo grátis. Então todo mundo que chegar pode entrar, tudo grátis, aproveitar as palestras. E é um período aí muito especial do ano que a gente lembra muito do Chico, né? É realmente muito emocionante. Todas as palestras geralmente tendem a emocionar muito. E lembramos também que teremos as programações artísticas do Rio Grande do Sul que estarão lá presentes no evento. Olha que maravilha, gente. Então vamos finalmente entrar no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Nós temos muitos itens nesse capítulo. Inclusive nós temos aqui, né, muitos itens antes das instruções dos Espíritos. E aí nós temos várias instruções também. Hoje, pessoal, nós estaremos aqui nos 3 primeiros itens. Perdoai para que Deus os perdoe. Reconciliação com os adversários. É um item pelo qual nós passaremos com mais rapidez. E para não ficar tão repetitivo. E aí a gente finaliza com o sacrifício mais agradável a Deus. Então vamos lá, gente. Então, como sempre, a gente já explicou isso aqui muitas vezes, Kardec sempre inicia, né, os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo trazendo trechos direto da Bíblia. Aqui ele começa com o livro de Mateus. Todos os itens aqui são de Mateus. Então ele começa com Mateus no capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Lembrando, gente, que a gente já entrou agora no item perdoai para que Deus os perdoe. Então, segundo trecho aqui. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Está lá em Mateus, no capítulo 6, versículos 14 e 15. Se vosso irmão pecou contra vós, cobrai-lhe a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, ganhastes o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Aí essa parte icônica, esse trecho icônico, está lá em Mateus, no capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. Então Kardec começa a elaborar conosco. A misericórdia é o complemento da brandura, porque aquele que não for misericordioso não poderá ser brando nem pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Então aqui a gente tem uma afirmação categórica bem importante, pessoal, porque ele está dizendo aqui que a misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Então perdoar as ofensas
que nos são feitas é um ato misericordioso. O ódio e o rancor denotam almas sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. Outra é calma, plena de mansidão e caridade. Então aqui, pessoal, a gente percebe Kardec trazendo muitos atributos e fazendo correlações muito interessantes no sentido de aquele que perdoa e esquece, em detrimento daquele que não perdoa, guarda rancor e guarda mágoa. E aí a gente tem aqui Kardec falando abertamente para nós que o perdão ele está diretamente relacionado à evolução do espírito. E isso é muito interessante, gente, porque é um atributo, é uma conquista muito difícil de nós alcançarmos. Esse perdão, ele está assim relacionado à elevação espiritual, e é por isso que a gente percebeu aqui nos trechos do Evangelho de Mateus momentos muito específicos nos quais Jesus traz essa lição para a gente. E aí o primeiro comentário que eu quero trazer aqui é essa lição tão importante que Jesus traz a Pedro. E quando a gente faz uma análise, pessoal, do Evangelho, a gente entende os motivos pelos quais Pedro negou e conseguiu lidar com isso, e Judas, ao trair, não conseguiu lidar com isso. E aí a gente entra, a gente acaba entrando na literatura espírita de forma mais ampla, especialmente nos livros de André Luiz, para entender o poder do perdão e como essa questão do perdão ela é cientificamente, especialmente quando a gente admite o espiritismo como uma ciência cientificamente comprovada. Então, quando a gente olha Pedro, tendo a capacidade do auto-perdão, a gente, dele mesmo, após ter negado Cristo, isso não foi fácil, porque lá no Evangelho a gente tem Jesus falando claramente que Pedro ainda não era convertido. É por isso que Jesus fala para ele, quando tu te converterdes, afirma os teus irmãos, confirma os teus irmãos. Vai depender aí de tradução para tradução. Então, quando Jesus traz essa lição para Pedro, perdoa 70 vezes 7, a gente entende Jesus dando a chave imprescindível com a qual Pedro conseguiria lidar com a questão da negação. Porque em recebendo essa instrução de Jesus de perdoar o próximo, ele consegue abrir a consciência para perdoar a si próprio. E aí a gente vê que Pedro, apesar de toda a dificuldade de ter negado Cristo e isso ter causado muito remorso, ele consegue se perdoar. Ele segue em frente, ele trabalha no Evangelho e ele vira a rocha, a pedra. Pedro, tu serás a pedra sobre a qual eu construirei a minha igreja. E ele vira. Inclusive, a gente sempre indica a leitura do livro Paulo e Estevão. É um livro no qual nós percebemos essa trajetória linda de Pedro sendo a rocha. Então, recebendo essa lição do Cristo, perdoando, ele consegue se auto-perdoar. Ele consegue abrir a consciência para isso. Quando a gente olha a trajetória de Judas, que não conseguiu se perdoar, o fim foi muito triste. Porque ele trai o Cristo, não consegue se perdoar. E aí, olha aí, para quem Jesus deu a lição do perdão, de perdoar o próximo, para Pedro, Judas não consegue se perdoar. Ele amava sim o Cristo. Quando a gente caminha pela literatura espírita, especialmente aquela psicografada por Chico Xavier, que é a que a gente mais consome, a gente percebe que Judas amava sim. O livro Boa Nova deixa claro que ele tinha um grande amor por Jesus, mas ele não consegue dar essa volta do auto-perdão. Ele foi fraco. Ele foi fraco, gente? E aí, a gente até tem comentado bastante aqui, eu e o Geraldinho, a gente até fez um vídeo recentemente do Chico falando numa entrevista que o suicídio está relacionado à covardia moral, Isso não é um ataque aos nossos irmãos e irmãs que fizeram isso é um atributo, desse ato, e a gente tem aí um longo lastro bibliográfico na literatura espírita que relaciona, o ato, esse desastre à covardia, e aí é o que o Geraldinho está falando, essa fraqueza, essa covardia que o levou a infelizmente, tirar a própria vida. E aí a gente sabe que teve uma demanda do próprio Cristo de descer aos umbrais, da própria Maria, de preparar uma nova encarnação para Judas. Então, gente, quando a gente pensa nessa questão do perdão, a gente precisa lembrar da oração de Francisco de Assis, dessa chave do Evangelho. É dando que se recebe.
A gente só alcança essa questão do perdão, do auto-perdão, quando a gente perdoa as outras pessoas. Então, quando Jesus traz essa lição do perdão, perdoa 70 vezes 7, o que ele está dizendo, a gente já falou muito sobre isso, vai à frente, tem essa conduta ativa, porque isso vai ser bom para você. Em perdoando, você vai conseguir se perdoar. E a gente já comentou muito isso aqui. Deus é amor. Ele não quer punir ninguém. Então, quando a gente pensa nas dores, nas provas, nas lutas, nas dificuldades, né, pelas quais o Espírito passa, é essa própria mente buscando o seu equilíbrio que foi perdido deliberadamente por essa própria mente. E aí, quando a gente perdoa, a gente está fazendo o quê? Equilibrando a nossa mente. A gente está nessa postura ativa, né, de eu vou fazer para abrir minha consciência para o auto-perdão. Então, vejam que Kardec relaciona aqui para a gente o perdão a espírito elevado, a atributos maravilhosos espirituais. E o rancor, a mágoa, essa dificuldade de perdoar o outro, a baixeza espiritual e atributos ligados ao materialismo. Kardec continua. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, certamente o será por Deus. Com que direito reclamaria o perdão de suas próprias faltas se ele mesmo não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então é essa misericórdia, né, sem limites. E aí quando Jesus traz para a gente a própria oração, né, do Pai Nosso, né, quando a gente tem Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas ou as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos tenham ofendido. Ou seja, na proporção, na própria oração do Pai Nosso, pessoal, nós estamos dizendo isso para Deus. Me perdoa na proporção em que eu seja capaz de perdoar. Ou seja, que em dando eu seja capaz de receber. Tem um casinho interessante, João Pedro, que ocorreu com Chico Xavier em Pedro Leopoldo. Não é? Porque era sabido lá entre a vizinhança da casa de Chico Xavier que havia uma senhora que tinha muitos problemas com o marido. E ela, às vezes, frequentava lá o Centro Espírita Luiz Gonzaga. E certo dia ela chegou muito satisfeita e disse para o Chico assim, depois da reunião, Chico, eu agora já cheguei no meu limite do perdão, porque Jesus manda que a gente perdoe 7 vezes 7, e eu fiz a conta. 70 vezes Isso, 7, né? 70 vezes 7, eu já fiz a conta. Ela foi literal. Durante esses anos todos que meu marido e eu estamos casados, eu fui anotando todas as faltas dele. Olha. E agora eu cheguei no número exato, então eu já perdoei todas as 70 vezes 7 vezes. Estou muito satisfeita, Chico. O que o senhor acha disso? Aí o Chico disse, olha, eu vou consultar o Emmanuel aqui, mas é um assunto meio inusitado este seu. Aí logo depois o Chico veio falar com ela dizendo assim, olha, o Emmanuel está dizendo aqui que na realidade é perdoar 70 vezes 7 vezes cada ofensa. Vixe, tá longe. Então é infinito, né? É infinito. É infinito. Olha aí, gente, o Emmanuel, né, o maior interpretador do Evangelho, trazendo aqui mais uma chave interpretativa para todos nós. Mas imagina, gente, imagina o que é a consciência dessa mulher que anotou todas as faltas do marido. Porque Jesus fala, na medida em que você julgar, você será julgado. Exato. Então você imagina o nível do sarrafo que ela colocou para ela mesma. Ela própria. Porque no se ela anotou todas, ela não estava perdoando. Ela estava julgando. Estava anotando ali até chegar naquele número de 70 vezes. Mas você imagina a questão de consciência, imagina isso, gente. A questão de consciência, que nesse exemplo que o Geraldinho trouxe, de uma pessoa que anota, ou seja, está guardando, anotando, guardando, né, todas essas faltas. 70 vezes 7. Né, um número... Não é brincadeira. É um número... 400 e tanto. 490. 490. Você imagina. Um problema consciencial bem significativo. E esse exemplo é muito interessante, né, gente? Porque essa medida que você usa para medir o outro, ela vai ser aplicada para você. Ou seja, se ela já está pronta para anotar tanto de outra pessoa, ela está dizendo que ela está pronta para não cometer aqueles erros, né?
Coisa, é uma questão complicada. E isso nós temos que ter cuidado. Exatamente. E quem somos nós para isso? Exatamente. Porque até isso está nesse capítulo aqui, porque tem tudo a ver, né? Geralmente a gente vê, né, o cisco do olho do outro e não vê a trave que está no nosso. Continuando. Kardec traz para a gente. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Acho que é disso até que a gente estava falando. Uma é grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, que evita com delicadeza ferir o amor próprio do adversário, ainda que a este caiba inteiramente a culpa. A segunda é quando o ofendido, ou aquele que assim se julga, impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação. O caso dela, né? Mostrar para Chico Xavier que perdoou 70 vezes 7. Mas com ostentação, a fim de poder dizer a todo mundo: vede como sou generoso. Em tais circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera, de parte a parte. Não há aí generosidade, mas apenas uma forma de satisfazer ao orgulho. Ficou claro isso, né, gente, nesse exemplo? Kardec é cirúrgico aí. O orgulho puro, né? Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que prova mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza de alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Olha aí, gente, que forte isso. Aí, pode falar. Aqui tem outro detalhe que eu gostaria de trazer, que está numa das cartas de Kardec, porque, como vocês sabem, Kardec recebia muitas consultas de todas as partes do mundo, e ele guardava um tempo diário para responder pessoalmente. Naquela época não era nem caneta, era pena, né? E muitas consultas estão na Revista Espírita. Exatamente. Nas revistas espíritas. A maioria, inclusive, está na Revista Espírita, e hoje a maioria deste arquivo, inclusive, que são mais de 750 caixas, estão sob a guarda da FEAL, que é a Fundação Espírita André Luiz, lá de Guarulhos, São Paulo, ligada ao Grupo Boa Nova, e que está sendo aos poucos traduzida para o português e também sendo digitalizada para o nosso acesso, né? Que legal. Mas então, uma das consultas que Kardec recebeu a respeito disso, que a pessoa escreveu para ele a respeito das contendas, como se a pessoa estivesse vendo uma contenda entre duas pessoas, né? Uma disputa, um problema de ordem qualquer, e de parte a parte haviam ofensas, haviam ataques. E a pessoa perguntava a Kardec: de qual lado eu vou me situar, né? Ou então, qual daquelas duas pessoas eu vou defender ou me colocar à disposição para auxiliá-la no assunto. E Kardec raciocinou bem e disse assim: olha, no meu caso particular, Kardec falou em nome próprio, no meu caso particular, eu não vou procurar quem tem razão, mas quem começou a ofensa, quem começou o ataque, eu não vou listar as suas razões, eu vou sempre me colocar ao lado daquele que é mais paciente e mais conciliador. Olha aí, é o que ele basicamente colocou aqui também. Olha aí, gente, uma boa dica prática, né, para nós tentarmos escolher aquele que uma agir, posição. Ele ainda aduz, aquele que agir com mais caridade, mesmo que ele não tenha razão, eu vou ficar do lado dele. Olha, é uma perspectiva importante, né, sobre a qual a gente precisa refletir muito. E aí, gente, antes de nós passarmos para o próximo tema, a gente tem um momento icônico, né, em que Jesus está na cruz e perdoa, né, e traz aquela lição do perdão. E aí a gente não comentou isso no Evangelho, acho que a gente comentou isso no Evangelho na casa de Chico Xavier, e agora a gente vai comentar aqui na lição do perdão, porque esse é um momento, e essa é né, a gente estava até conversando disso ontem, essa é uma revelação espiritual que a obra de Chico Xavier traz para a gente, né, complementando, pessoal, o Evangelho, né, que está na Bíblia, porque
Porque qual que é a questão? E aí é uma revelação trazida por Humberto de Campos, no Irmão X. A gente tem, no capítulo 4 lá de Mateus, aquele espírito que tenta Jesus, né, no deserto. Aquela passagem muito, muito importante, muito icônica da tentação de Jesus. E esse espírito, né, com a obra do Chico, né, que fala ali com Jesus, pede para Jesus se jogar no monte, pede para Jesus se jogar do templo mais alto de Jerusalém, né, que pede para Jesus várias coisas. Jesus vai rebatendo ali. Esse nem é o ponto de hoje, mas a questão é esse espírito que tenta o Cristo, né, que a Bíblia chama de diabo, mas nós como espíritas sabemos que essa personificação absoluta do mal não existe. Então, Humberto de Campos traz claramente para a gente esse espírito perverso que tentou o Cristo. Ele aparece para Jesus num outro contexto. Então, Humberto de Campos conta para a gente que no momento da crucificação, Jesus queria muito algum consolo, que Jesus olhava para aquela multidão que estava ali à frente dele, procurando alguém em quem ele pudesse, né, ter um ombro amigo, em quem ele pudesse encontrar alguma ajuda. João Evangelista, Humberto de Campos fala, estava ali aos pés da cruz. Só que o João Evangelista, quando Jesus olha para ele, ele percebe que João já estava muito ocupado consolando Maria. Ele não podia exigir mais de João, porque João já estava dando o máximo para consolar a mãe do Cristo. Então ele olha naquela multidão, procurando algum amigo, e ele lembra de todos os apóstolos, ele lembra até das criancinhas da Galileia, com as quais ele se comprazia tanto, em cuja presença ele se comprazia tanto, das quais ele gostava muito. Ele lembra de Mateus, como seria bom uma conversa com Mateus naquele momento. Humberto de Campos até diz que ele sentiu saudade do raciocínio lúcido de Mateus, como seria bom a conversa naquela hora. Ele sente saudade da simplicidade da casa de Zebedeu, como seria bom estar ali na casa de Zebedeu naquela hora. Mas ele olha e não encontra ninguém que pudesse auxiliá-lo. E procurando ali na multidão, ele enxerga dois olhos que ele conhecia bem. Então, procurando ali, de repente, ele para e eram os olhos desse espírito perverso mesmo, lá de Mateus capítulo 4, que tentou Jesus. E aí, Humberto de Campos chama isso de a última tentação. E é muito bonito porque o Humberto de Campos conta pra gente que ele começou a ter um diálogo com esse espírito, e esse espírito falou para ele, esses seus amigos são desertores. Um bando de desertor. Aos olhos do mundo, eles não valem nada. Por que então você não julga eles, não vai contra eles, né? Não abjura seus amigos? E se você fizer isso, você vai descer da cruz como um grande vencedor. Então ele fala isso para Jesus, né? Para Jesus ir contra aqueles amigos que tinham deixado ele sozinho ali, pergunta, cadê? Não tem ninguém aí com você agora. E nesse momento Jesus começa a pensar, né? Poxa, Pedro tinha se negado, mas não por maldade, por fragilidade. Isso até também é desenvolvido no Boa Nova. Judas tinha traído, mas não, traído, mas não por má fé. Né? Judas amava. Então Jesus começa a pensar em um por um. E pensa, sim, eles tinham desertado, mas Jesus acha uma justificativa para cada um deles. E aí, quando Jesus olha para aquele espírito, né, já tendo claramente em consciência que ele ia perdoar, ele olha para o céu e diz aquela famigerada frase, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E aí Humberto de Campos conta pra gente que nessa hora o espírito sai em retirada, sai super apressado. Esse é o poder do perdão. O céu se rasga, o céu se abre e Jesus vê os anjos costurando o caminho pelo qual ele iria até os céus com flores e estrelas. O caminho que Jesus subiria é costurado de flores e estrelas. E aí esse é o exemplo supremo do perdão na hora da cruz, e para nós entendermos o poder do perdão. Como quando a gente perdoa, o céu se abre, o obsessor que está ali tentando, ele bate em retirada. O perdão, gente. Kardec traz aqui essa questão, né, dos espíritos superiores terem essa capacidade. O perdão é algo muito poderoso. E aí quando a gente entra na obra de André Luiz, a gente percebe a relação do perdão com a cura do perispírito, com a cura física. A gente ouviu um testemunho muito recente de uma amiga nossa que no processo de cura teve ali o médico falando para ela, no processo aí, na sua caminhada, na luta contra o câncer, perdoe. Se você não perdoar, você não vai ter a cura dessa doença. Então é um presente que Jesus dá pra gente
esse ensinamento do perdão, o perdão ativo. Claro que não é fácil, pessoal, não é, né? Ninguém está falando aqui que é fácil perdoar. Alguém te dá um tapa na cara, te faz uma traição, óbvio que não é fácil. Mas se nós entendermos que o primeiro beneficiado do perdão é aquele que perdoa, esse caminho já fica um pouco mais fácil. Então, eu até fiquei muito emocionado com essa descrição aí de Humberto de Campos, né, que é lindíssima. Eu acho que é no Contos e Apólogos, não é no Boa Nova, não, esse. Eu acho que é Contos e Acho Apólogos. que é o Contos e Apólogos. E é realmente o perdão supremo, né? E eu me lembrei das conversas lá com o Chico na madrugada de Uberaba, quando ele nos contava o seguinte. Conversando com ele, eu perguntei quais eram, Chico Xavier, as conquistas humanas mais importantes consideradas sob o ponto de vista da vida maior para aqueles que estão partindo da Terra, né? Para aqueles que estão desencarnando. E o Chico me respondeu assim: olha, Geraldinho, eu tenho comigo que aquele que já aprendeu o caminho do perdão, quando desencarna, tem as portas do céu escancaradas. Olha isso, gente, fiquei até emocionado. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda, gente. Chico falando do poder do perdão. As portas do céu escancaradas, que foi o que aconteceu com o próprio Cristo. Agora, olha aí, corroborando. Exatamente, por isso que eu fiquei muito emocionado. Né? Olha aí. Eu vi isso do próprio Chico, eu não estava me lembrando dessa passagem de Humberto de Campos, que é realmente maravilhosa. E isso está feito a todos nós, se a gente conseguir, naturalmente, atingir esse caminho do perdão. Exatamente. Nossa, que coisa... E no final das contas, o perdão é a misericórdia. É a misericórdia. Né? Bem-aventurados os misericordiosos. Exatamente. Porque obterão misericórdia. Exatamente. Olha que coisa linda, né, gente? Escancaradas as portas do céu para quem perdoa. Acho que, além disso, não tem nada que a gente possa dizer a mais. Então, a gente passa, pessoal, para o segundo item aqui do capítulo 10, que é reconciliação com os adversários. E aí, Kardec abre esse item mais uma vez com um trecho evangélico, está lá em Mateus, no capítulo 5, versículos 25 e 26. Aí aquela passagem também muito famosa. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele, a fim de que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais mandado para a prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último centavo. A gente lembra imediatamente de reencarnação quando a gente lê isso aqui, né? Então Kardec começa a elaborar conosco. Está em Mateus 5, 25 e 26. Na prática aí é Kardec, pessoal. Na prática do perdão, assim como na do bem em geral, há mais do que um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio no além-túmulo aqueles contra os quais guardam rancor. É por isso que o provérbio que diz morto animal, morto veneno, é falso quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo e assim menos livre para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Devemos ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a qual provavelmente deram motivo pelo seu proceder. Deus o permite para os punir do mal que eles mesmos fizeram, ou, se tal não ocorreu, por terem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Então, gente, aqui, fazendo um primeiro comentário sobre isso, acho que o principal norte bibliográfico que nós temos para entender essa passagem evangélica é a obra de André Luiz. André Luiz traz muitos casos. Quem não leu tem que ler em todos os livros, desde Nosso Lar até E a Vida Continua.
né, principalmente nesses 13, né, que são a coleção, que formam a coleção A Vida no Mundo Maior, a gente percebe muitos casos em que a morte ela só agrava o problema. E em não existindo a morte do espírito, essas obsessões elas se tornam ferozes, né? E o que a gente percebe na obra de André Luiz é que, muitas vezes, quando aquele inimigo morre, aí sim que ele vai ter todo furor, todo, né, prazer também de ir contra quem ficou no planeta Terra. Então, quando Jesus nos adverte sobre fazermos as pazes, sobre a reconciliação enquanto estamos a caminho, é literalmente enquanto estamos ambos encarnados. Porque no plano espiritual, gente, a coisa muda um pouco de figura. A encarnação, ela é uma bênção sem precedentes, para a qual a gente muitas vezes não olha com o devido olhar. Quando o espírito ele desencarna, se ele cai ali numa rede de espíritos obsessores que estão esperando por ele, a situação é muito difícil. No livro Memórias de um Suicida, o Camilo fala pra gente que é muito melhor para o espírito ir direto para o vale dos suicidas do que ser presa de obsessores na face da crosta. Porque ele diz que no vale tudo é regulamentado, tudo é decidido por espíritos superiores. Agora, quando se cai na mão de um obsessor para ficar ali atormentando e sendo atormentado, a coisa fica muito mais difícil, porque a gente não para pensar, pessoal, mas no livro Ação e Reação de André Luiz também, eles falam claramente que nós adquirimos débitos também nesses momentos de obsessão. Então, o espírito que está desencarnado, obsidiando, ele está adquirindo débitos espirituais pelos quais ele vai ter que purgar para limpar o espírito. Então, quando essa situação, né, acontece na nossa vida, de nós termos um adversário, um inimigo, o melhor é ocupar o tempo da encarnação presente para tentar dissolver. É claro, gente, que a gente não está falando, né, que as pessoas vão se tornar bobas ou que fulano vai se tornar um grande capacho porque é espírita. Claro, gente, que tudo tem limite, né? Você vai tentar essa reconciliação na medida do possível e você vai fazer tudo que está dentro das suas possibilidades. Se o outro ele está fechado para essa reconciliação, não tem nada que a gente possa fazer além de ir para a oração, ir para o joelho, orar por essas pessoas, porque muitas vezes Kardec fala muito isso quando a gente tenta convencer o outro naquele livreto O que é o Espiritismo. Muitas vezes, quando a gente tenta convencer o outro, isso alimenta o orgulho daquela pessoa. Então ela acaba pensando, nossa, tá tentando me convencer tanto, então eu sou importante mesmo. Então em tudo a gente tem que ser perspicaz, sábio, como o próprio Cristo, ponderado, como o próprio Cristo nos chama, né, a sermos mansos, né, como as ovelhas ou os carneiros, vai depender da tradução bíblica, e perspicazes como as serpentes. E Jesus também nos diz para não atirarmos pérolas aos porcos, porque eles as pisarão. Então, pessoal, tudo tem um limite, né? O Espiritismo não chama ninguém para ser sadomasoquista, para ficar se humilhando incessantemente a outras pessoas que ainda não estão abertas a essa reconciliação. Agora, fazer a nossa parte, caminhar o que nos compete, esse é o nosso dever. Então, Kardec... Você quer comentar alguma coisa? Não. Então, Kardec continua. Importa, pois, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare, quanto antes, os males que haja causado ao seu próximo, que perdoe aos seus inimigos, a fim de que se apague, antes que a morte lhe chegue, toda a causa fundada de animosidade posterior. Por essa forma, de um inimigo obstinado neste mundo, se pode fazer um amigo no outro, ou, pelo menos, ficar do lado justo. E Deus não admite que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Olha a preciosidade disso, gente. Então, mesmo que outra pessoa não se reconcilie com você, olha o que Kardec está falando. Deus não admite que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Então, se você fez a sua parte, se você perdoou, se você lutou por essa reconciliação, Deus não vai permitir que aquele obsessor desencarnado, aquele seu inimigo que não quis saber de reconciliação, seja, né, uma influência negativa na sua vida, porque você já se libertou disso. Ele que não se libertou e ele que vai continuar no plano espiritual lidando com essa situação.
Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente com o fito de apaziguar as discórdias no curso da atual existência, mas para evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Foi o que a gente falou, para travar esse ciclo. Porque se um não perdoa e um ficar rebatendo o outro, vão muitos milhares de anos, muitos séculos, e a coisa não dissolve. Então, quem perdoa rompe com esse ciclo, e é o que Kardec está falando aqui. Ela se liberta. Se o outro quiser continuar vibrando, ele vai precisar. E é interessante porque André Luiz fala isso com a gente, né? Da mudança de família espiritual, né? De quem fica para trás, né? Aquela mãe abnegada que está lutando ali. Se ela evoluir, o filho vai ter que encarnar com outra mãe. Né? Ela evoluiu, ela vai seguir o caminho dela, ele vai ter que evoluir com outra família espiritual que vibra, né, mais de acordo e esses problemas também obsessivos, né, João Pedro? A gente tem visto aí nos anos de prática dentro das reuniões de desobsessão. E são problemas graves que se perpetuam no além. São muitos anos que a gente vê. Solução. É verdade, gente. Aí precisa, né, do médium para receber ali o fluido anímico e tudo. Então, continuando. Pode falar. Não. Pode. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente com o fito de apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência, mas para evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não saireis da prisão, diz ele, enquanto não houver despago o último centavo, isto é, enquanto não houver satisfeito completamente a justiça de Deus. E é o que a gente vê, né, pessoal? Antes de passar aqui para o Geraldinho, tem aquele caso muito interessante no Entre a Terra e o Céu, né, de espíritos que ali naquele contexto da Guerra do Paraguai se emaranharam, e aí tem uma mulher que ela tem que receber um filho que vai morrer cedo, depois ela recebe ele de novo, e ele morre de novo, e aí são questões e vivências muito amargas, pessoal, porque não se resolveram enquanto estavam a caminho. E aí, com o esquecimento e com tudo, com essas feridas espirituais, às vezes os espíritos levam um longo tempo para poder purgar tudo isso. Bom, então vamos passar agora o item 7 e 8 do capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, com o subtítulo O sacrifício mais agradável a Deus. Em relação a esse título, ou melhor dizendo, subtítulo, Kardec elenca o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 23 a 24, no qual nós lemos Jesus dizendo: Se, portanto, quando fordes colocar a vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Então, Allan Kardec, comentando este trecho do Evangelho, vai escrever: Quando Jesus diz, ide reconciliar-vos com o vosso irmão, antes de apresentardes a vossa oferenda no altar, está ensinando que o sacrifício mais agradável a Deus é o que o homem faça de seu próprio ressentimento. Que antes de ele se apresentar para ser perdoado, é preciso haver perdoado e reparado os males que tenha feito a algum de seus irmãos. Então, o sacrifício mais agradável a Deus será sempre aquele ligado à humildade. Aquele que é humilde de coração, que é simples de coração, que reconhece que ele é falível e que, por conseguinte, ele também pode errar. Quando ele se depara com alguém ou outra pessoa que lhe fez mal, ele relativiza aquele mal. Ele vai pensar, bom, eu não vou me ofender tanto, porque provavelmente essa pessoa esteja nervosa, ela tenha perdido um ente querido, ou ela esteja em situação financeira difícil. Eu não tenho ciência da vida emocional, da vida mental
mental dessa criatura, ela pode estar momentaneamente perturbada por problemas tão graves que eu não tenho a menor condição de sabê-lo. Então, eu vou ouvir com paciência aquele reproche, aquele grito, aquela ofensa e vou orar por ela. Quer dizer, a pessoa que faz isso, eu sei que isso é difícil, né? Mas a pessoa que faz isso, ela está num modus mais tranquilo de vida, não é? De experienciar a vida com mais calma, com mais equilíbrio, com mais ponderação, sem imediatamente partir para o contra-ataque. Isso me faz lembrar também aquela palavra de Jesus que disse o seguinte: se alguém vier bater a sua face direita, oferecei então a esquerda. Né? E isso é muito interessante a gente pensar, porque o Chico vai me contar um caso da minha bisavó. Ela se chamava Georgina Cândida Machado. E ela desencarnou em Pedro Leopoldo em 1938, depois de algum tempo na cama devido a um AVC. Ela era mãe de minha avó Carmen e de outros 9 irmãos, né? E teve uma vida muito dedicada ao bem. Ela era católica apostólica romana e, segundo o Chico nos contou, ela era a melhor amiga de sua mãe, Dona Maria de São João de Deus. E ele me contou que quando ela chegou no mundo espiritual, e ela foi muito bem recebida numa colônia espiritual e passou a frequentar as aulas de evangelho, quando chegou nessa parte, né, que Jesus fala, se alguém te bater na face direita, oferecer a ele também a esquerda, ela levantou a mão e para o instrutor, que era o Monsenhor José Silvério Horta, que estava lá fazendo essa explanação, ela levantou a mão e falou assim: o senhor vai me perdoar, Monsenhor Horta, mas esse trecho do Evangelho eu não aceito. Como que eu vou... Se alguém vem me bater na face direita, eu vou oferecer a esquerda, né? Então o Chico me contou que o José Silvério Horta falou com ela assim: não, dona Georgina, acontece o seguinte, nós não podemos ser tão literais. Quando Jesus fala isto, ele quer dizer que nós não devemos retribuir a ofensa no mesmo diapasão da vibração do ofensor. Quando o ofensor nos endereça um dardo psíquico de maldade, de reproche, de qualquer repreensão menos digna, não é? Ele está numa vibração muito baixa, muito terrível. E se nós formos dar a ele a mesma face desta vibração, ou seja, a mesma frequência deste raio pensamental, não é? Nós sabemos que o pensamento é uma força-mento eletromagnética, nós só vamos reforçar as cadeias do mal. Então, quando Jesus fala, oferecei a outra face, qual que é a outra face em termos vibracionais? É a face do perdão, é a face mais elevada da compreensão, da calma, do silêncio, da tolerância, porque certamente esta outra face tem uma vibração mais elevada. E essa vibração mais elevada é capaz de anular o mal feito. Então eu me lembrei disso aqui quando o Kardec fala, para ser o sacrifício mais agradável a Deus é a gente dar essa outra face, né? Que é o quê? Antes de se apresentar a Deus para ser perdoado, é preciso que nós tenhamos perdoado e reparado os males que tenhamos feito a algum de nossos irmãos. Prossegue Allan Kardec dizendo: só então a oferenda será aceita, porque virá de um coração puro, isento de todo e qualquer pensamento mau. Ele materializou aqui o preceito,
porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais e era necessário conformar as suas palavras aos costumes do povo. O cristão não oferece dons materiais, pelo menos aqueles que já adoram ao Pai em espírito e verdade, né? E nós, principalmente espíritas cristãos, nós não temos essa prática, graças a Deus. Já que nós, segundo Kardec, espiritualizamos o nosso sacrifício. Mesmo assim, o preceito ganha ainda mais força. Ele oferece sua alma a Deus, e essa alma tem de ser purificada. Isso, de fato, é o maior sacrifício que nós possamos dar a Deus, que é a nossa autorreforma, a reforma íntima, a mudança interna, pelos padrões éticos e morais do Evangelho. Ele oferece, prossegue Kardec, sua alma a Deus e essa alma tem de ser purificada. Entrando no templo do Senhor, deve deixar de fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Ora, eu pergunto, qual que é o templo do Senhor? É o próprio coração de todos nós, né? Então, quando ele está escrevendo isso aqui, Kardec está querendo dizer para nós que os nossos corações têm que ser alijados desses sentimentos ruins, desses sentimentos de ódio, de animosidade, de antipatia, que às vezes nós temos. Isso é natural ter, mas o esforço que nós fizermos por alijar de nós, de nosso coração, do nosso mundo sentimental. E isso é importante, viu, gente? Porque a ciência já provou que o nosso coração ele tem o potencial de carga eletromagnética 5.000 vezes mais poderoso do que o potencial de carga eletromagnética do nosso cérebro. Vejam bem, então sentir, principalmente no sentido do perdão, é mais importante até do que o pensamento do perdão. Para plasmar, né? Não é para plasmar uma aura mais livre em torno dos nossos passos. Prossegue Kardec dizendo, só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Eis o que ensina Jesus por estas palavras. Deixai a vossa oferenda junto do altar e ide primeiro reconciliar-vos com vosso irmão, se quiserdes ser agradável ao Senhor. Nós terminamos assim os comentários da noite de hoje do culto do Evangelho de Jesus, aqui conosco, eu e João Pedro, com todos vocês nos lares e nos locais onde nos escutam. Que Jesus nos abençoe. Nós vamos passar agora a parte final. Pessoal, eu olhei o horário aqui para ver se dava para o Geraldinho entrar no Cisco, aí a trave no olho, mas já né, chega, você não quer, né? Nós já atingimos o horário aqui, né? 1 hora de Evangelho, né? Já deu 9h30. Já deu 9h30, sim. Então a gente vai passar com o Geraldinho para a prece final e fechar a live. E aí nós estaremos aqui na quinta-feira que vem, às 8h30 da noite, para continuar né, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item O Cisco e a Trave no Olho. Mais uma vez, antes de terminar, gostaria de relembrar o convite. Está aberto a todos vocês para o Encontro Nacional, o 16º Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier e sua obra Espírita Cristã. Todos nós também amigos de Jesus, né? Por que não dizer, já que Jesus é o nosso mestre e divino amigo, que será realizado na cidade rio-grandense do Sul, a cidade gaúcha de Torres, a querida cidade de Torres. Grandes amigos temos lá, o nosso beijo fraterno nesses corações queridos que lá residem e que estarão sediando lá o evento nos dias 3 e 4 de novembro deste ano de 2023. Como eu disse, a entrada é gratuita, não precisa inscrição. E nós temos também o seguinte, o Só local, chegar, pessoal.
O local onde será realizado, só um minutinho que eu estou buscando aqui. Achou. O local onde será realizado é o SAPT, que é conhecido lá na cidade de Torres como a Associação dos Amigos da Praia de Torres, o auditório lá do SAPT. Que legal. Não é? É um belo auditório, nós já fizemos um encontro regional lá uma vez, desta vez vamos fazer o encontro nacional, que terá a participação de vários amigos de Chico Xavier do Brasil inteiro, e todos vocês estão convidados, tá bom? Que Jesus nos guarde e abençoe. Vamos, neste momento, colocar as nossas águas, lembrando que é a oportunidade que os espíritos amigos, em nome de Jesus, nossos mentores, nossos guias espirituais, estão ao nosso lado para fluidificar a água, justamente daqueles recursos espirituais de que necessitamos para o nosso equilíbrio do corpo físico, do corpo espiritual e também do corpo mental, para a nossa própria paz, para que todos nós possamos nos despedir em paz, a paz que Jesus nos deu, mais fortificados na fé, com mais coragem, mais esperança e mais alegria de viver. Então vamos agradecer neste momento, através da prece, aquilo que colhemos destes momentos tão queridos às nossas almas, por estarmos aqui reunidos, orando e comentando trechos do Evangelho de nosso divino amigo Jesus de Nazaré. E por isso nós somos gratos. Quão gratos somos, Senhor, pela oportunidade tão cariciosa com que nos abraçastes a todos nós, em nossos lares, em nossos ambientes de trabalho, em nossos ambientes de oração e até mesmo nas vias públicas, onde quer que estejamos participando deste culto ao teu evangelho de amor e sabedoria. Sabemos que onde duas ou mais pessoas se reúnem em teu santo nome, tu estás presente, conforme tua divina promessa. Então, não temos palavras para agradecer-te, Senhor, tamanha magnanimidade, sentindo a tua presença carinhosa, através de teus mensageiros, nossos benfeitores de mais acima. Esses que são os teus reais servidores, que se sacrificam por nós, ainda que nós não os conheçamos ou ainda que nós não nos lembremos de seus nomes e de sua influência benéfica em nossa vida terrestre, porque aprouve ao Senhor fazer-nos esquecer das vidas passadas, fazer-nos esquecer das experiências que tivemos pregressas a esta existência na vida espiritual. Então, provisoriamente, essas lembranças foram apagadas. Essas lembranças das presenças queridas de nossos benfeitores e guias, mentores e benfeitores da vida maior. Esses que avalizaram a nossa encarnação, que pediram por nós, que suplicaram ao plano mais alto para que pudéssemos ter a chance de viver na Terra. Estão ainda se sacrificando no dia e na noite de hoje em favor de nós próprios. A eles a nossa eterna gratidão. Que eles recebam as flores do nosso mais profundo reconhecimento, onde quer que estejam ao nosso lado neste momento, abençoando-nos com o passe espiritual ou com a água fluidificada, mas sobretudo nos planos mais altos da vida, onde certamente residem. Os laços de amor que nos unem são perenes.
quiçá se perdem na poeira dos séculos sem fim, que já se esgotaram em outros mundos, em outras vidas, em planetas de outras galáxias, de outros sistemas estelares. Mas temos uma certeza, Senhor, que refletindo o amor de Deus por tuas palavras, refletindo o amor soberano de nosso Pai Celestial, por tua presença conosco, esses teus reais servidores estão conosco, testemunhando de teu amor, em nome de Deus. E é a eles que nós devemos volver os olhares para agradecer, para reconhecer o muito que fazem por nós e que ainda não temos condição de pagar-lhes. Mas, com toda a humildade, com todo carinho, nós podemos dizer a eles: Deus lhes pague, queridos amigos da vida maior. Deus lhes recompense a bondade e a ternura com que aquecem nossos corações. Deus lhes reconforte as forças para que continuem amparando-nos por nossa vez, por tanto que nos tem dado em oportunidades gloriosas de aprender e servir, sempre no caminho da verdade da vida que Jesus nos deixou. Senhor, iluminai-lhes as estradas, sempre com um tapete de estrelas e de rosas, de flores e de esperanças, de luzes e bênçãos, porque eles sim merecem todo o nosso apreço e toda a nossa gratidão. E em nome de Deus, nosso Pai, em teu nome, nosso Mestre Senhor Jesus, nesta prece de gratidão, nós dizemos do fundo de nosso coração, também de alma para alma, a esses entes queridos do mais além. Deus lhes pague hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Bom, pessoal, então já fechar a live agora. E na semana que vem a gente se encontra aqui novamente, na quinta, né, às 8h30 da noite. Abração. Beijo, pessoal. Até a próxima.